Muito boa noite a todos, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública de quinta-feira, online, de forma online. Hoje a gente tem a presença, a gente tem a alegria, a emoção de receber aqui com a gente a Rita Core, uma antiga amiga nossa, minha querida tia Rita Core, que vai nos trazer o tema Jesus e as festas pagãs. Com certeza, com muito conhecimento, muito enriquecedora, muito interessante. E vamos agradecer a todos que estão aqui, conosco com a gente um pouco, um pouco emocionado, um pouco feliz. É, Boa noite, Tonico, boa noite, Delza, todos aqui com a gente. Vamos então dar início à ambientação. Quem já quiser colocar uma aguinha para fluidificar aqui perto, já pode ir colocando. E hoje a gente tem algumas músicas dedicadas em homenagem à tia Rita Core, que ela sempre me acompanhou, segundo a minha mãe, quando eu era mais novo, durante estradas mais longas, ela colocava a Rita Core para tocar no som, as músicas dela, e eu acabava pegando no sono em todas as vezes. E eu cresci também ouvindo Amanda de Rita Core, então vamos então fazer. Vou ter um pouco de coragem aqui para cantar algumas músicas que ela canta e também algumas outras também. Então vamos dar início à ambientação. Boa noite, querido irmão, espiritista fluminense. Boa noite, dá-lhe a mão e um abraço que convence. Boa noite, sempre, sempre a vibrar. Boa noite, Jesus nos chama a trabalhar. Boa noite. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene, tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz.
sua paz. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz, que possamos redimir as nossas faltas, praticando a caridade, a virtude principal. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor Jesus. Bom, muito boa noite aos que estão chegando agora. Boa noite, tia Sheila, querida. Boa noite, Marlene. Boa noite, quem mais está aqui? Akira, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública. Hoje, pessoalmente, com muitas emoções da minha parte com essa ambientação. Que hoje quem estará com a gente é a querida Rita Core, com o tema Jesus e as festas pagãs. Então, vamos então dar continuidade à ambientação, que especialmente hoje ela tem uma carga emocional muito grande minha, que está sendo dedicada a ela, que tem toda umas recordações dela, né, com as músicas dela, e hoje a ambientação tem esse caráter de homenagem a ela. Deus, e sois deixai a vossa luz brilhar, não recuseis a cruz que o Pai vos pede carregar, porque a vida é ocasião de um passado ressarcir, para que amanhã de novo possais sorrir, porque a vida é ocasião de um passado ressarcir, para que amanhã de novo possais sorrir.
luz brilhar. Não recuseis a cruz que o Pai vos pede carregar, porque a vida é ocasião de um passado ressarcir, para que amanhã de novo possais sorrir, porque a vida é ocasião de um passado ressarcir, para que amanhã de novo possais sorrir. Sorria sempre, o sorriso é a alegria que contagia o triste que chora. Muito embora ele não tenha ilusão, mas ameniza e suaviza-lhe o coração. O sorriso é prece que fenece as tristezas e asperezas da jornada. É madrugada despertando os ninhos, é alvorecer iluminando os caminhos. É madrugada despertando os ninhos, é alvorecer iluminando os caminhos. Agora a gente já está nos aproximando das 20 horas, a gente vai tocar mais uma musiquinha e em seguida eu vou passar a palavra para minha mãe, Luciane, que vai fazer a direção do estudo da noite. Boa noite aos que eu ainda não dei, boa noite Tainá, querida Tainá de Itaperuna, seja muito bem-vinda, meu querido, um abraço fraterno. Boa noite Lorene, Cláudio, Regina, Marlene, Ana Elisa, tantos irmãos que estão aqui com a gente. Vamos então dar continuidade à nossa ambientação para finalizarmos. Trabalhe sempre confiante em Jesus, leve a sua cruz sem murmurar, faça o bem, não olhe a quem, pois em verdade a caridade o libertará. Acende a chama, não reclama, ameniza a dor, pois o sofredor espera por você. Não perguntes por que ele sofre tanto, tanto. Enxuga-lhe o pranto em nome do Senhor. Não perguntes por que ele sofre tanto, tanto. Enxuga o pranto em nome do Senhor.
Bom, então nesse momento eu passo a palavra para a Luciane, minha mãe, que vai fazer a direção do estudo da noite. Muito obrigado e uma ótima reunião para nós. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos nesta noite, em mais uma reunião do nosso querido grupo da Fraternidade Espírita Irmão Pestalozzi. E os nossos corações, mais uma vez, nesta noite estão em festa. O motivo desta noite é que estamos recebendo uma pessoa muito amada por todos nós que a conhecemos, e quem não a conhece, com certeza, certamente, também perceberá como ela é tão especial e também dirá que satisfação de conhecê-la. Então eu sou suspeita de fazer essa apresentação, porque quando eu era menina, lá no Instituto Abel, eu tive a honra de ser aluna dessa pessoa, da professora Rita Cori, de literatura, que me fez apaixonar imensamente por literatura, por leitura, e ela é a responsável. Então que isso seja dito em público e gravado. E é com muita alegria mesmo que os nossos corações em festa aqui estão. E depois, lá no interior, nas Semanas Espíritas, no movimento do Noroeste Fluminense, nós nos reencontramos, e ela com seu violão, ela é natural de lá, do interior. Antes ela morava em Niterói, participou da UMEN, frequentou a UMEN, a União de Mocidades Espíritas de Niterói, e de lá ela retornou posteriormente para a sua cidade de origem, e lá ela acabou nos reencontrando, e Gabriel era bebezinho e ficou apaixonado. Ele escutava a música da tia Rita Cori, bebezinho mesmo, nem falava. Ele já ficava tão... Ele sempre gostou de música, então isso nos traz recordações muito especiais. Ele cresceu, ele não sabia nem falar, falava tia Rita Tole, então foi muito especial, recordações muito queridas. Então, com essa alegria que invade os nossos corações, é que vamos dar início à nossa reunião. Agradecendo. Agora chega a nossa tia Rita aqui, a Rita Cori, tão querida por todos nós. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. Nossa, mas eu estou pensando aqui que cariciosa e emocionada e emocionante covardia musical. O Gabriel, bebezinho, ele já sabia todo o meu repertório. E cantava, e que gracinha, e o violão dele é muito melhor do que o meu. Nada Depois disso. do Boa Noite, ele começa com o Mileco, e depois dá um tempero de Norberto. O coração não aguenta, não é? Muito especial, esses momentos muito Gente, especiais, com olha, muita emoção. eu nem sei o que dizer. Vocês são muito, muito, muito queridos, muito queridos. A recíproca é Um beijo no seu verdadeira. coração. Seja muito bem-vinda, é com muita alegria que te recebemos aqui. Muito obrigada, Assim, muito e quem obrigada. sabe em breve tempo, presencialmente em nossa casa, Oh, né? quem Vai sabe? ser uma satisfação. Mas é isso. Então, com essa alegria, iniciamos a reunião, agradecendo a espiritualidade presente, que nos ampara, nos orienta, para que haja realização desta reunião e que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos envolva. Vamos dar início, então, com a leitura da página do livro Fonte Viva, a lição número 165. Não duvides, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue preservar
no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante, hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porquanto a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando e aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a forma de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então, neste momento, após essa página que nos permite reflexões tão importantes, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso mestre, amigo incondicional de todas as horas, aos benfeitores espirituais do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Pestalozzi e aos benfeitores amigos que amparam e orientam a todos nós que aqui estamos. Elevamos os nossos pensamentos em gratidão por tudo que temos, pela oportunidade bendita da presente encarnação, em que, estando na Terra, neste momento, passando por todas as turbulências, pedimos, Senhor, agradecemos a oportunidade e pedimos que tenhamos cada vez mais consciência em nossos atos, em todos os momentos, em nossos pensamentos, para que sejamos cada vez mais como os exemplos, agindo como os exemplos que o Cristo nos deixou. Que possamos sempre nos dessedentarmos com a água viva do Evangelho de Jesus, com seus exemplos, que possamos caminhar com passos firmes e realmente deixando as mazelas, o nosso homem velho para trás, fazendo exames, análises em nossas consciências para detectarmos o que devemos transformar e sim tomarmos bastante coragem, com força e fé e nos transformarmos a cada instante de nossas vidas em seres melhores. Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, que cada lar de todos nós que aqui estamos presentes possa ser um ponto de luz para que possamos servirmos de apoio para a espiritualidade e também de equilíbrio para os nossos lares. Obrigada por tudo, que a palestrante seja cada vez mais envolvida em luzes de Deus. Obrigada, Senhor. Fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. E assim, vamos passar a palavra para a querida Rita, com muita alegria e emoção em nossos corações. Seja muito bem-vinda e que tenhamos uma excelente palestra com o tema Jesus e as festas pagãs. E damos também boa noite aos nossos companheiros de Itaperuna, do Grupo Humberto, de tantas casas espíritas. A gente percebe que Bom Jesus também está com a gente. Paz e Harmonia, Gabriel está cantando aqui para mim a cola. Os companheiros do Paz e Harmonia, tão amados por todos nós, que sejam todos muito bem-vindos. Rita, com muito amor te recebemos. Fica com a palavra. Muito obrigada pela receptividade maravilhosa. Boa noite a todos. Muita, muita saudade. E em cada saudade, uma trova. Em cada trova, uma memória. Em cada memória, uma história. Uma história para onde ir.
até onde estiver o Jair. Querido amigo, me deem licença, mas eu tinha que mandar esse abraço para o nosso amigo de olhos azuis. Onde quer que você esteja, nosso grande trovador, receba o nosso abraço, amigo. É muita história mesmo, né, para a gente contar. Das semanas espíritas, dessas criancinhas que cresceram e ficaram aí de barba e bigode. E é muita emoção também. Friburgo está aqui, na minha casa. Olha que tecnologia, né, maravilhosa. Passamos por esses tempos, momentos difíceis. Mas passamos também, para dizer a verdade, em outras eras, né, da nossa trajetória por este planeta. E vamos vencer mais uma vez, porque espíritos não morrem. E estamos aqui para aperfeiçoar a cada dia o espírito que somos, né? Aperfeiçoar todas as nossas potencialidades para chegarmos um dia àquela perfeição relativa que tanto nos referimos. O nosso tema é Jesus e as festas pagãs. Estamos aí nos aproximando de uma festa pagã. Vocês acreditam? O Natal é uma festa pagã. Opa, que é isso, Rita? Que ousadia é essa em dizer que o Natal é uma festa pagã? Bom, não é, mas era. Vamos ver por quê. Vamos dar um salto no tempo. Aliás, o tempo é tão relativo, né? Todo mundo diz que o tempo passa muito rápido e nós é que passamos, não é? Porque nós envelhecemos. O tempo é o tempo, né? Enquanto o planeta vai girando e o Sol vai, não sei exatamente para onde, e nós estamos nesse sistema e tudo se encadeia no universo, nós repetimos sempre isso nas palestras espíritas, nos nossos estudos, e vamos caminhando. A verdade é essa. E o tempo, quando nós falamos assim, aos 15 anos, fulano tem 30 anos, nossa, 30 anos. Aos 30 nós falamos, ele já tem 60. Agora aos 71 eu digo assim, nossa, como eu sou nova. Mas vejo o Gabriel dessa forma, eu digo assim, e eu já vivi bastante. Então o tempo é muito relativo. O cristianismo tem 2000 anos, isso é muito pouco em relação à idade da Terra, ao tempo em que já estamos passeando, né? Aqui por este orbe que nos hospeda, né? Para nos permitir evoluir. Então vamos dar uma passeada aí pelo tempo e chegar ao século IV. Isto, ao século IV. Por volta do ano 313, vamos dar um pulinho aí no ano 325. Quando chega essa época do ano, eu costumo repetir muito esses temas. Por quê? Porque nós sabemos, ou pensamos que sabemos, né? E às vezes confundimos, que o Espiritismo é a terceira revelação. Mas é preciso reconhecer que esta classificação de terceira revelação está dentro de um contexto judaico-cristão. Não cabe dentro do Espiritismo, da filosofia espírita, nenhuma sombra de orgulho. Porque nós sabemos também, pela própria doutrina espírita, que orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Então, não cabe ao espírita
se entender como dono da verdade, como sendo dotado ou abençoado, digamos, de um conhecimento privilegiado. Porque os espíritos, na codificação, e especialmente em O Livro dos Espíritos, nos advertem que nós não temos condições de saber tudo, que aos poucos o véu da ignorância vai se levantando à medida que vamos progredindo. Nós não compreendemos Deus porque não temos o sentido para isso. Nós sentimos Deus pelos seus efeitos. Nós temos a certeza que Deus existe porque a vida é inteligente, e então Deus é a causa primária, a inteligência suprema. E vamos caminhando. E a nossa fé é uma fé que pensa, é uma fé raciocinada, e a doutrina espírita vai acompanhando o progresso, vai acompanhando a evolução da ciência e encara a razão em todas as épocas da humanidade. Então, no caso de ser a terceira revelação, nós temos que entender que o Espiritismo nasceu na segunda metade do século XIX. Então, vejam bem, o Espiritismo é a terceira revelação, é o cristianismo redivivo. Então, o Espiritismo não é o cristianismo. O cristianismo é a segunda revelação. O Espiritismo é cristão? Sim, porque segue os ensinamentos de Jesus. Jesus é o nosso modelo moral. Muito bem. O que acontece com as festas pagãs? No século IV, quando nós também estávamos lá, sob o domínio do Império Romano, e o cristianismo estava se desenvolvendo muito, os romanos estavam se convertendo ao cristianismo. Por quê? Porque as mensagens cristãs eram muito igualitárias, pregavam a liberdade, pregavam a igualdade e estavam numa contramarcha em relação ao poder de Roma. E o Império Romano estava em decadência. Por isso, o Império, antes, no auge do seu poder, perseguiu muito os cristãos. Os romanos consideravam os cristãos seus inimigos. Por quê? Justamente porque pregavam a igualdade. E isto era um perigo para o poder romano. Nós sabemos que os romanos perseguiram muito os cristãos. E os romanos, numa época do solstício de inverno, festejavam os deuses solares. Porque o sol foi uma das primeiras grandes divindades da humanidade. O sol era e é muito importante para a vida na Terra. Nós estamos inseridos no sistema solar. Nós dependemos do sol. E o homem primitivo sabia disso, que dependia do sol. Então, o mês de dezembro, no solstício de inverno, era cheio de festas. Festas para Saturno, as Saturnálias, que eram festas para o deus da agricultura, da colheita, e festas também para os deuses solares, como Mitra, que era um deus da Pérsia, que era festejado no solstício de inverno. 21, 22, 23 era a entrada do inverno no hemisfério norte. E Mitra era festejado justamente em 25 de dezembro. Jesus começa a ser festejado também justamente no dia 25 de dezembro. Por quê? Em 313, Constantino, imperador, numa jogada muito inteligente política, ele promulga o Édito de Milão, dando liberdade de
culto aos cristãos. Disse que Constantino também se converteu. Isto é lenda, isto é verdade? Fica essa indagação. Mas o que aconteceu, já que os cristãos se chamavam a essa altura de católicos porque pretendiam a universalidade, a palavra católico significa universal, dos ensinamentos de Jesus, passou também o cristianismo ser considerado romano. Porque primeiro os romanos dão liberdade de culto. Mais tarde, os romanos, o Império Romano, vai considerar o cristianismo como religião oficial. Vejam o que faz o Império Romano decadente. Transforma o cristianismo nascente em religião oficial, transformando o império decadente político no império religioso. Em 325, Constantino, o imperador romano, convoca o Concílio de Nicéia. O que é que nós vemos nos primeiros tempos do cristianismo, que se oficializa como religião do Império Romano? Nós vemos um cristianismo romano, que vai ter a capital em Roma. O que nós vemos também, uma infiltração no cristianismo do poder romano. Nós vamos chamar agora esta igreja, a grande igreja fundada nessa época, que tem o seu credo instituído no Concílio de Nicéia, de Igreja Romana. Quando se determina no Concílio de Nicéia, em 325, que Jesus seria Deus, porque esta é uma determinação dos homens no Concílio de Nicéia, a Santíssima Trindade, que Jesus era Deus. Logo, Jesus foi feito Deus pelos homens. E isto não é algo que se faz de uma forma tranquila. Não. Há dissidências, separações, que nós chamamos também de heresias. Muitos não concordam com esta ideia de que Jesus fosse Deus. Estes são separados, são considerados hereges. Bom, mas a maioria vai determinar que Jesus fosse Deus. E também se determina o 25 de dezembro para o nascimento de Jesus. Ninguém sabe ao certo quando Jesus nasceu. A igreja, já aí instituída como igreja, né, com seus princípios, com seus credos, com seus dogmas, faz uma jogada inteligente, colocando Jesus no mesmo dia em que nasceu Mitra. Mitra era um deus solar. São deuses solares todos aqueles que são festejados no solstício de inverno, quando entra o inverno no hemisfério norte. O Sol está muito distante da Terra no hemisfério norte. A neve, o inverno vai começar rigoroso. E então, já há milênios, os povos faziam festas para o sol, e festas regadas a muita comida, a muita bebida, com frutos secos que podiam ser guardados, armazenados nos invernos rigorosos do hemisfério norte. Nós fomos colonizados pelos europeus. E os europeus trazem para a América os seus costumes, as suas festas. E nós continuamos aqui no hemisfério sul
a festejar os deuses solares do hemisfério norte. Enquanto Deus, porque Jesus foi feito Deus, e a sua festa foi sincretizada com as festas dos deuses solares do Império Romano. Mitra, que era um deus persa já cultuado no Império Romano, que se mistura com outros deuses solares, Horus no Egito, além de Horus, o próprio Apolo, Osíris era ligado também ao culto, porque era o pai de Horus. Os deuses solares tinham como mães as deusas virgens. Virgem não era uma palavra naquela época que significasse alguém que não tivesse passado por uma relação sexual. As deusas virgens eram deusas poderosas que geravam os deuses solares sem precisar do auxílio dos deuses. Elas próprias tinham o poder, tinham os seus recursos para gerar os deuses solares, que eram importantíssimos nas antigas civilizações. E esses deuses eram festejados de uma forma muito linda, porque estavam ligados à natureza. O homem primitivo, antes ainda deste século IV, achava, é lógico, que cultuava o sol como Deus e tinha um certo receio de que o sol fosse embora. Era preciso fazer, tanto para o sol quanto para o fogo, festas, reverências, para que o sol não abandonasse a terra. Vejam que desde o princípio há festas maravilhosas para a mudança das estações. E essas festas continuam, de alguma forma, até hoje. Só que no hemisfério sul, pela colonização europeia, nós continuamos a fazer a roda do ano com as festas do hemisfério norte. Colombo, quando descobre a América, nós achávamos, quando crianças, Colombo, um grande herói, desbravou, a América, abriu, caminho para o desbravamento da América, um continente selvagem, nada disso. Havia civilizações fantásticas aqui, que foram eliminadas praticamente, dominadas pelo europeu. E nós continuamos a festejar as estações, a mudança de estação, de cada estação, conforme faziam os europeus antes de Jesus. Porque quando Jesus foi feito Deus, junto com Mitra e outros deuses, o que vai acontecer? O povo romano estava acostumado a festejar naquela época as Saturnálias, para o deus da agricultura Saturno, isso começava cedo, no mês de dezembro, e as Saturnálias vão dar origem ao Carnaval, que a igreja vai começar a empurrar essa data, e os deuses solares, com banquetes, com festas regadas a vinho, e até orgias e tudo mais, e com frutas secas que podiam ser armazenadas, nozes e outras tantas que nós conhecemos dos nossos natais, com pinheiros, o pinheiro continuava verde e a neve caía sobre o pinheiro. E o que é que nós fizemos? Agora já está acabando um pouco isso. Durante muito tempo, nós colocávamos, eu mesma já fiz isso em árvores de Natal na minha casa, a gente colocava algodão sobre o pinheiro, era neve. Os nossos cartõezinhos de Natal tinham neve. Nós estávamos fazendo a festa para o solstício de inverno, a entrada de inverno do hemisfério norte. E continuamos
Por exemplo, em abril, há uma festa da Páscoa do hemisfério da fertilidade, da deusa Ostara ou Ostera, do hemisfério norte, da fertilidade. É primavera lá. Então, nós fazemos aqui a festa da primavera. Os hebreus saíram do Egito no festival da primavera. Por isso, eles comemoravam para lembrar a saída do Egito com a passagem, a Páscoa, que era a passagem de uma estação para outra, e que eles começaram a interpretar como a passagem do anjo vingador e como a saída dos hebreus do Egito. E nós continuamos a festejar aqui a primavera do hemisfério norte, com a festa para Ostera, ou Ostara, deusa da fertilidade, com coelhinhos, ovos e tudo mais. Em junho, nós festejamos as fogueiras de Beltane, do deus do fogo, do acasalamento, da festa de Beltane. E no Natal, nós festejamos a festa do solstício de inverno. Como a festa de Jesus, do aniversário de Jesus, foi incluída aí de uma forma esperta pelos romanos, quando o povo do império se reunia em Roma para a grande festa, as Saturnálias, os deuses solares, aqueles que viviam em outras partes do império, no campo, por exemplo, chegavam a Roma, isto no princípio, e não conheciam o novo Deus, aspas. Não conheciam o novo Deus, que era Jesus. Não conheciam porque os outros, os amigos, comentavam. Eles não conheciam porque eram camponeses. E lá no campo, eles continuavam a festejar os deuses antigos e não Jesus. Porque eram camponeses. A palavra que designava camponeses no latim, naquela época, era paganos. Então, eles não conheciam Jesus porque eram paganos. Depois começaram a conhecer e passaram a se converter, e o cristianismo começou a crescer. Então, pegou a palavra e pagão e paganismo passou a designar tudo aquilo que existia antes de Jesus e que não era cristão. Bom, o que nós temos, afinal, no Natal? Duas festas. Uma festa é a tradição dos deuses solares. Essas tradições não morrem assim de uma hora para outra. Aí vocês podem estar se perguntando, por que de uma hora para outra? Tem tanto tempo, não é? Não tem tanto tempo, não. Se nós considerarmos a idade do cristianismo, 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, e a idade da Terra, e há quanto tempo nós estamos aqui na Terra, e por quantas civilizações outras nós próprios passamos, isto é pouco tempo. Isso está no inconsciente coletivo, isso está na nossa memória extracerebral, então isto aflora. Então, o que acontece? Muita gente diz o seguinte, o aniversariante é esquecido. Não é bem assim. Há duas festas no Natal. Vamos condenar os nossos irmãos da segunda revelação? Não. Talvez nós próprios estivéssemos lá no século IV e tenhamos sido responsáveis também por todo esse sincretismo religioso. Isso é natural
no processo de evolução da humanidade. Não nos compete nem nos orgulhar e nem condenar. O que nós entendemos é que foi determinada uma data para o nascimento de Jesus. Ora, nessa data, a humanidade, grande parte da humanidade, se volta para Jesus. Sim, nossos irmãos cristãos, muitos deles, estão nesse tempo comemorando o nascimento de Jesus. Sim, muitos vão aos templos religiosos e vão orar. Nós, espíritas, sabemos o quanto é importante a oração, o quanto é importante a prece coletiva. E então, por que nós não vamos nos lembrar de Jesus? Vamos sim, por que não? Quanto ao cristianismo formalista, Herculano Pires é que usa essa expressão. Cristianismo essencial, cristianismo formalista, que é o cristianismo das igrejas constituídas. O cristianismo formalista é este dos rituais, mas o cristianismo essencial é o que nos propõe o Espiritismo, viver os ensinamentos de Jesus. Dentro do cristianismo oficial, há aqueles que vivem o cristianismo. Dentro do cristianismo formalista, há aqueles que vivem o cristianismo essencial. Há cristãos maravilhosos. Dentro do espiritismo, que propõe o cristianismo essencial, há aqueles que não vivem o cristianismo essencial. Isso depende da pessoa. Depende por quê? Porque depende de seguirmos ou não os ensinamentos do Mestre Jesus. Nesse caso, nós podemos nos unir a todos os cultos para o bem. Nós podemos festejar Jesus? Sim. Porém, nós não vamos fazer os rituais. O cristianismo deu um outro sentido a essas festas todas. Tudo bem, mas queremos festejar o Natal como festa da família? Festejemos, mas conhecendo que esses rituais são pagãos. São pagãos, sim. Não nos horrorizemos com programas, com, vamos dizer, documentários que nos revelarem isto, porque nós sabemos, enquanto espíritas, que há no cristianismo formalista um formidável sincretismo religioso. Bom, então há no cristianismo oficial festas pagãs. Sim, nós sabemos disso, mas nem por isso vamos condenar nossos irmãos. Vamos entender que isso faz parte da evolução, mas vamos cuidar de nós. Vamos entender que se Jesus nos olhasse neste momento e nos visse analisando todo este quadro, ele poderia nos dizer: que importa a ti? Segue-me tu. Vive o teu Natal todos os dias, seguindo. O Gabriel cantou quase todo o meu repertório. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou cantar no final? Então eu vou cantar a segunda música que ele cantou. Vou começar, ou melhor, vou acabar como ele começou, lembrando para nós todos que, apesar do sincretismo que o Espiritismo não faz, por favor, não vamos trazer tudo isso para a casa espírita. Vamos nos lembrar simplesmente que ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e
solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Estava agradecendo pela oportunidade que nos proporcionou nesta noite, trazendo esse conteúdo tão rico e que nos traz esclarecimentos acerca de fatos históricos, acerca da nossa doutrina espírita, que é de amor e luz, e que possamos cada vez mais nos esclarecermos à luz dessa doutrina, para que possamos seguir libertos de questões que possam nos prender, e que possamos seguir livres de questões que nos prendem ainda, como culto a imagens, e respeitando o nosso próximo que ainda está desejando, mas que nós possamos compreender que não temos necessidade, que a lei de Deus está escrita em nossas consciências, e que historicamente, como você nos explicou, é tão bom termos esses esclarecimentos que nos trazem embasamento para que possamos seguir libertos de tantas coisas que possam nos prender a questões ainda que nos deixam caminhando, titubeando, e na verdade podemos seguir livres e muito felizes com esses esclarecimentos, que vamos celebrar Jesus, sim, com tudo que Jesus sempre foi, nos deixou, esse legado de luz, de amor, e pelo que Jesus é, que esteja sempre como nosso amigo, nosso companheiro, aquele que a gente pode conectar quando nós quisermos. Somente ligar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos e deixar o nosso coração o mais leve, para que possamos conversar com o nosso amigo mais querido. E que possamos seguir. Rita, é uma alegria muito grande, pena que não estamos podendo te ver, que houve esse problema com a câmera, mas a palestra foi excelente. E que nessas vibrações harmoniosas, com essa música que você nos traz, vamos encaminhando agora para os momentos finais, caminhando para os momentos finais da nossa reunião, e te peço para que faça a prece da noite dessa reunião. Eu não ouvi direito. Você vai fazer a prece? Sim? Não, eu pedi para que você faça a prece para a gente, por favor. Ah, sim. Aproveitando essas sim. vibrações amenas Tá que você bom, nos minha deixou. querida, tá bom, tá por bom. Por favor. Tá, meu amor. Eu faço. Obrigada. Senhor Jesus, nosso mestre e guia amorável, sentimos agora que nos transportamos em pensamento para as areias que beiram o lago de Genezaré. E ali te encontramos, mestre, sentado num barco, e à tua volta, discípulos enfermos, pessoas que querem te ouvir as palavras valiosas e consoladoras. E nós também estamos ali, ouvidos atentos,
A brisa sopra, a noite está chegando e nós visualizamos essa paisagem. Ah, mestre, que possamos, mesclando essa paisagem com o espaço em que estamos agora, esse espaço virtual, que possamos finalmente deixar que seja o teu Natal dentro de nós e que nasças a cada dia, a cada momento, em espírito, na nossa estrada de Damasco, para que possamos finalmente dizer: Senhor, que queres que eu faça? E finalmente também realizar o que até hoje não conseguimos. Que os espíritos amigos que nos rodeiam possam nos ajudar em nossas intenções. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, agradecemos essa oportunidade bendita que tivemos nesta noite. Lamento que não estou vendo seu rosto, mas a imagino, com seu sorriso, nos trazendo essas mensagens que hoje nos esclareceu tanto, nos chama, nos convida a deixar Jesus nascer todos os dias, todos os momentos em nossos corações, com o que ele realmente deve representar para todos nós. Esse exemplo de amor, de luz, de bondade, de fraternidade, e que seus exemplos nos inspirem em todos os momentos de nossa vida, que ele possa ser verdadeiramente nosso modelo e guia. Rita, querida, muito obrigada por estar com a gente nesta noite. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Nosso chat, que aqui, sim. Olha, eu estou vendo aqui Raquel, do nosso grupo da Fraternidade Pestalozzi, agradecendo. Nosso querido Beraldo Pacheco, lá de Pádua, que hoje reside em Niterói, no Rio, me parece, agradecendo as suas sábias palavras, Rita, cultas e sábias, como sempre. A Ana Elisa Oliveira, obrigada, tia Rita, mais uma aí, ó, da tia Rita. Neide Feijó, da nossa casa, Jessi Gonçalves, Tainá, nossa querida, a neta do meu pai, como ela sempre dizia, Lorene Lakinski também, Sheila Boixá, Marilene Volu, Sheila Boixá é a irmã Sheila, minha, a Zilma do Volu, Elza de Bom Jesus, tantos queridos amigos que aqui estão conosco. Rita, quer falar alguma coisa pra gente? Muita gratidão nós temos. O que eu quero dizer, minha querida, é que foi uma emoção muito grande e eu fiquei aqui nervosa, me desculpem, com a câmera. Tanta emoção que a câmera... Vou consertar isso. E vamos fazer Vou consertar uma outra, isso. então. Isso Se Deus mesmo, quiser, fico a gente devendo. marca uma outra, pronto, com Isso. certeza. Mas essa foi fabulosa, foi maravilhosa. As suas palavras sábias e cultas, como disse o Beraldo. É uma alegria estar... Tomara que a gente... Muita emoção. Tá bom, querida. Muito obrigada aí. Então agradecemos. Vocês são lindos. Muito obrigada, Rita. Você é muito querida nossa e tenho certeza eu estou mandando um beijo, mas excelente, tá como todos já se manifestaram. Tá bom, então, querida. Eu vou mandar. Aí eu mando para você um beijo, muito obrigada. Damos por encerrado e agradecemos a espiritualidade amiga, eu que as agradeço, nossas casas aqui presentes e a você, muito especial. Tenhamos uma noite de muita paz, muito amor e muita luz. Fiquemos com Deus. Muito obrigada, Rita. Obrigada.